Olá, que bom que você está aqui. Então, aqui a gente tem mais um vídeo para você que está estudando fisiologia e agora você vai entender como que funciona o equilíbrio de membrana, o potencial de membrana e como que se propaga ao longo de uma célula. Exatamente. Essa ideia ela vai funcionar para praticamente todas as células. Então, é uma maneira de você entender melhor. Então, espero que você goste do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar com outras pessoas, tá ok? Curtir é importante, que mostra a relevância do vídeo para o YouTube e assim ele entrega para mais pessoas. E compartilhar é você contribuindo para outros colegas que também precisam estudar. Beleza? Então é isso aí. Bora pro vídeo. Valeu! Bom, então o que a gente vai falar desse equilíbrio iônico ali para poder chegar no potencial de repouso de ação? Galera, daqui para frente, isso aqui vai dar para nós a base do que a gente vai precisar para toda a comunicação dos diversos sistemas da fisiologia humana. Claro, eu vou iniciar com o sistema nervoso central, sistema nervoso central, a gente vai falar do sistema nervoso central, periférico, autônomo, a gente vai entender essas vias todas, vai ser muito interessante. E a gente com certeza vai fazer muito mais do que uma aula para falar de tudo isso, tá, pessoal? Eu já tenho planejado o conteúdo, estou preparando a aula, e ela está grande, então provavelmente a gente vai picar em 2 ou 3 encontros só para falar disso. Vai ser muito bacana, a gente vai aprender muita coisa legal. E coladinho no sistema nervoso, vai vir sistema endócrino. Por isso que a gente fala que é sistema neuroendócrino. E a gente vai ter aquela aula, né, de arremática no sistema neuroendócrino. Beleza? Então, vamos embora. Cara, é isso daqui. Vamos entender esse esqueminha que o tio Elisaldo fez para você. Eu tenho aqui parte externa da célula, obviamente que é a parte interna da célula. Aqui eu tenho minha membrana, então eu tenho minha bicamada lipídica, que está representando que seria as cabeças polares, hidrofílicas, que interagem com a água no meio externo. Aqui seriam as cabeças polares, hidrofílicas, que interagem com a água no meio interno. E aqui dentro, né, em verde, né, borradinho em verde aqui da sua membrana, você tem o que aqui? Você tem as caudas lipídicas. Cara, então, é essa a ideia quando eu falo de um potencial de repouso. Eu tenho potássio e tenho sódio. O sódio, os dois são carregados positivamente. Então, quer dizer que a parte externa e interna da membrana ela é positiva? Não. Wellington, como assim? Vamos lá. O sódio ele é mais positivamente carregado do que o potássio, ou seja, o sódio é mais positivo do que o potássio. Então, eu tenho uma ideia de positividade maior na membrana externa e uma ideia de negatividade na membrana interna. Mas ela não está 100% negativa, porque o potássio é menos carregado positivamente. Isso é fácil de entender agora, fácil para você. O que acontece com o sódio quando ele entra em contato com a água? Ele vai ficar edemaciado, ele vai se encher de água, ele vai ficar muito maior. E a água também é carregada o quê? Eletricamente. Lembra disso? É H2O. Então, ela é muito. Você tem uma molécula de sódio hidratada. Eu falei demasiado para você entender inchaço, que você visualizasse a ideia de inchaço. Ah, tá errado? Não, fui didático. Isso vai te ajudar a visualizar. Então, ela fica inchada, edemaciada. Ela está o quê? Hidratada. Então, você tem uma carga positiva maior. Então, essa é a ideia básica que você vai ter. O que acontece a partir daqui? Ó, eu tenho isso daqui, que está representado aqui, no meu potencial de repouso. Isso aqui, mais sódio externamente, mais potássio internamente, potencial de repouso. É isso daqui. Isso vai refletir aproximadamente menos 70, o que, Elisal? Menos 70 milivolts. Quer dizer que a minha célula está em repouso. Pode pensar no neurônio se você quiser, tá? Mas isso vai, a ideia, a voltagem vai variar de uma célula para outra, de um tecido para outro. Aqui a gente está sendo didático, menos 70, pensando no neurônio. Mas você pode jogar essa ideia para qualquer célula. Então, aqui nesta linha, se perceberam que formou-se aqui um retângulo transparente, uma coloraçãozinha mais transparente, que é o meu potencial de repouso. Então, a célula está o quê? Está tranquila. Entretanto, chega o estímulo. Alguma coisa estimulou a célula. O início de uma sinapse, por exemplo. Então, aqui você vai perceber, deixa eu voltar, olha aqui, ó, linha vermelha. Essa linha vermelha ela muda a posição, ela aumenta, quer dizer que a voltagem dela mudou. Ela não é mais menos 70, de repente ela está em menos 62, 65, beleza. Opa, potencial de repouso. Começou a despolarização. Despolarização.
polos, eles vão se inverter. Então, vai se despolarizar. Eu vou alternar uma mudança. Beleza. Então, tudo bem, Elisaldo. O que aconteceu aqui? Olha só, os canais de sódio controlados por ligante. Quem que é esse ligante, Elisaldo? Cara, é uma substância química, qualquer que seja. Não se foca nisso. Não se preocupa com isso agora. Eu quero só que você entenda a mudança da polarização da célula. E aí, o que acontece? Cara, eu procurei, eu não achei uma imagem, mas eu vou falar para você, você vai lembrar. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Eu procurei a imagem, mas eu tinha que ter assistido até achar, cara. Você vai num parque aquático, geralmente tem aqueles brinquedos e tem um baldão lá em cima. Aquele baldão, ele não tem o pino não está exatamente no centro, ele está um pouquinho para trás do centro do balde. Então, o que acontece? Está caindo água ali. Aí o balde ele vai começar a mudar a inclinação, porque o pino não está exatamente ao centro. Ele vai se inclinando. E aí as crianças ficam ali embaixo esperando a hora que vai entornar o balde. Ele vai enchendo, até chega num certo ponto. Quando chega num certo ponto, ele simplesmente vira e cai aquela água toda. Não é isso que acontece? É a mesma ideia que você vai ter aqui, ó. O que acontece? Os canais de sódio controlados por ligante, eles vão se abrindo e aí a voltagem vai subindo, porque o sódio é mais eletricamente carregado. Você já entendeu isso naquela imagem anterior. Só que chega um momento que você vai ter a virada do balde. O que acontece? Os canais de sódio controlados por voltagem são ativados. É a hora que vai virar o balde. E pau, vai lá em cima, vai sair de... Estava lá em repouso em menos 70, os canais de sódio subiu para menos 65, e de repente ele vai explodir, vai lá em mais 30. Fica eletricamente muito positiva essa membrana celular. E aí ocorre a sinapse, ocorre a liberação de hormônio, ocorre a liberação de ácido clorídrico, ocorre a liberação de lágrima, ocorre a liberação de saliva, ocorre o que você quiser. A célula despolarizou e ela vai realizar a sua função biológica dentro daquele sistema fisiológico. E eu tenho essa liberação aqui, essa mudança abrupta. Beleza? Todo mundo junto? Só que não dá, a célula não tem como sustentar isso por muito tempo. E aí o que acontece? Os canais de potássio se abrem. E olha o que acontece com a minha linha vermelha. Ela estava lá no talo, no ápice, mais 30 de voltagem, quando os canais de sódio, quando as voltagens se abrem. Quando os canais de potássio se abrem, olha o que acontece com a eletricidade dela, ela cai. E aqui eu tenho uma repolarização violenta, inclusive uma hiperpolarização. Se você olhar, esse ápice aqui da linha inferior está mais baixo do que o repouso. Então, aqui eu não estou em menos 70, estou em menos 80 que seja. Eu estou hiperpolarizado. E aí o que acontece? Esses canais de potássio vão se equilibrar. Então, está aqui minha hiperpolarização. E aí o que acontece? Ó, esses canais de potássio se equilibraram e vão se fechar. E olha, quem que vai trabalhar para poder equilibrar isso? Ela mesma, a bomba de sódio e potássio. Então, para que eu possa voltar ao repouso, menos 70 milivolts da minha membrana, sei lá, da minha célula, eu preciso fechar os canais de potássio, eu preciso trabalhar com minha bomba sódio-potássio. Para quê? Ela vai jogar ali o sódio para fora, vai botar o potássio para dentro, para repolarizar a célula, ela voltar à sua capacidade inicial, ao seu repouso, ou seja, a sua polarização inicial, que é menos 70. Então, o que você está vendo aqui? E aí a gente tem aqui, né, a potência elétrica, menos 70 para mais 30, volta para menos 80 na hiperpolarização. Eu estou chutando menos 80, tá, gente? Pode ser menos 72, menos 75, menos 85, vai depender da célula. Não tem como a gente estar lá dentro, célula por célula, saber. Então, a gente está sendo somente didático aqui. Então, ela vai hiperpolarizar e depois ela vai voltar ao estado inicial, tanto é que a cor aqui é a mesma do início, que é esse verdinho transparente. Ela vai voltar à sua posição. Isso tudo vai acontecer em aproximadamente 0,7 milissegundos. Papo, mais rápido que um piscar de olhos, pessoal. Isso é extremamente importante. Por quê? Quer ver um exemplo fácil? Pensa na contração muscular. E você não precisa pensar em treinamento, não. A contração muscular que você precisa para piscar os olhos, por exemplo. A contração muscular que você precisa para mudar a posição dos teus olhos para acompanhar aqui a tela ou para ler. Então, eles precisam se despolarizar, se contrair, levar os olhos onde você precisa, ou
piscar, né, bater as pálpebras na velocidade que você precisa e tem que se repolarizar. Então, a gente tem aqui dois períodos que são refratários. Então, tem um período refratário absoluto e relativo. O que é absoluto? O que é isso, Elisaldo? Quer dizer, refratário quer dizer um período que a célula não tem como se despolarizar de novo. Você já entendeu que isso aqui, ela está em repouso, despolariza, vai no máximo, hiperpolariza e se polariza de novo em menos de um segundo. Milissegundos, gente, ó, segundos, eu tenho décimo de segundo, centésimo de segundo e milésimo de segundo, tá, gente? Isso aqui é milésimo de segundo, tá? É muito pouquíssimo tempo, cara. É um tempo, assim, quase zero, tá? É rápido demais a capacidade da sua célula de fazer essa alternância elétrica. Então, quando ela está aqui no alto, é o período refratário absoluto. Não tem chance nenhuma dessa célula se repolarizar, se despolarizar de novo. Não tem como. Ela está no ápice, ela está em mais 30. E o período refratário relativo é o de hiperpolarização. Ela daqui para cá, rapidamente, se todo esse processo leva 0,7 milissegundos, quanto de tempo que vai levar aqui? Né? Pouquíssimo. Joia? Então, é isso que acontece quando você tem uma sinapse, é isso que acontece quando você tem uma contração muscular, é isso que acontece quando uma célula da sua glândula mamária está liberando ali para a mãe poder alimentar seu bebê, é isso que acontece numa célula hepática durante a liberação de qualquer enzima hepática. Toda vez que a célula entra em ação, ela se despolariza, e isso que acontece. Beleza, pessoal? Todo mundo junto? O ouro na sua mão, assim, entendendo como é que funciona isso daí. Então, vamos embora. Sem perguntas, eu vou. A gente já está mais de uma hora junto, gente. Eita. E o que que você vê aqui, Elisaldo? Ó, é isso aqui, ó. O tempo todo, dá um impulso aqui. Então, eu vou te ajudar para você não ficar perdido. Exterior do seu neurônio, membrana do neurônio, parte externa do neurônio, ou seja, aqui estão as cabeças, essa linha preta aqui onde está passando o cursor vermelho. Você tem as cabeças dos nossos fosfolipídios. Aqui a gente tem a área gordurosa, ou seja, a cauda dos fosfolipídios, e aqui a cabeça interna dos fosfolipídios. Então, ó, potencial milivolts, olha aqui, ó, menos 70, está polarizado. O que acontece? O potencial sobe para mais 30, despolarizou e ele desce novamente. E a propagação é isso daqui, vai embora pela membrana da célula. Então, lá no corpo do neurônio, desce pelo axônio do neurônio até fazer o quê? Liberar ali na fenda sináptica os sinais. Então, é exatamente isso aqui, ó, sódio e potássio alternando. Olha isso. E aí a gente consegue entender o que está acontecendo. Aquele potencial de ação ele desce por todo o citoplasma, vai embora, toda a membrana citoplasmática, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Então, mais didático que isso, impossível, tá, pessoal? Muito melhor da gente entender. Tá? Isso aqui não fui eu quem criou, tá, pessoal? Isso daqui tem, inclusive, tá separado também o site, né, o endereço da URL para vocês observarem. Mas se você colocar despolarização no YouTube, não, no Google, você vai achar essa imagem aqui. Então, tá ali, parabéns aos autores, ficou muito boa essa imagem. Então, agora a gente conseguiu ver esse potencial de ação sendo propagado. Opa, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Então, vou estar trabalhando, né, quinzenalmente, vou trazer vídeos para você aqui. Então, não esquece de seguir o canal e ativar o sininho, que assim, toda vez que chegar uma nova, né, um novo vídeo, uma nova informação, você não vai perder. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, professor Isala. Valeu!